Fala galera, vamos aí agora fazer a correção da prova dos segundos anos, para que vocês possam ter uma noção básica de como que foi o rendimento de vocês. E aí essa nossa videoaula será exatamente para a gente fazer a correção dessa prova e para que vocês possam tirar algumas dúvidas caso elas apareçam quando receberem essa prova. Então, na nossa primeira questão, ele trazia um texto fazendo referência ao uso da internet, que foi inclusive um tema que a gente conversou ligado aos avanços dos meios de comunicação proporcionados pela globalização, e tinha uma atividade lá do nosso livro que falava exatamente sobre esse uso e importância da internet. O comando da questão, após a gente ler o texto, e é importante a gente fazer a leitura do texto porque o próprio comando ele cita, a partir da leitura, que a gente marcasse a alternativa que informa a ideia central do texto. Para a gente resolver esse tipo de questão, nós precisávamos seguir aquela regrinha que eu sempre falo para vocês, e que funciona muito bem na área de ciências humanas, era a gente ir descartando aquilo que estava na cara, que deixaria, no caso, as opções incorretas, né? Ou seja, palavras ou algumas colocações que já de cara dá para passar a ideia de que não tinha nada a ver com o que a gente pretendia. Então, no item A, ele dizia que a descentralização da informação advinda da internet pode ser usada a favor dos donos de jornais. Na verdade, aqui, essa descentralização deixaria a opção incorreta. Na verdade, seria a centralização dessa informação que estaria a favor dos donos de jornais, não a descentralização. Porque a ideia de descentralizar é exatamente você dar oportunidade para outros meios aparecerem. O item B, o jornal e a revista em papel devem desaparecer, pois perderam espaço para as mídias virtuais e sua interatividade. Essa palavra desaparecer ela é muito forte, porque a gente conversou em sala que mesmo com todo o avanço da tecnologia, nós ainda temos sociedades que não participam, que não estão inseridas nesse meio. Então é ainda de suma importância que a circulação dessas revistas e jornais elas possam acontecer em papel, para que possa, digamos, de certa forma alcançar um público bem maior. Então isso também deixa a opção bem correta. No item C, todo jornal deve englobar questões socioeconômicas e culturais, a fim de deixar seu leitor bem informado. Quando ele coloca aqui o todo, como eu sempre falo para vocês em sala, ela também é uma palavra muito forte. Então, de certa forma, eu estou obrigando, eu estou generalizando. E quando a gente tem isso nas provas de ciências humanas, mais especificamente aqui no nosso caso, geografia, ela praticamente 90% dos casos vai deixar a opção incorreta. Então, também nós iríamos descartar o item C. No item D, no espaço cibernético, não há fiscalização das informações, tendo em vista que qualquer um pode criar um site. Não, também é uma palavra que a gente precisa ter um certo nível de atenção, tá? Por quê? Porque essa negativa, ela também muitas vezes vai deixar a opção incorreta. Então, pelo contrário, nesse espaço cibernético há sim uma fiscalização. Existem órgãos responsáveis para fazer a fiscalização do tráfego de informações que circulam dentro da internet. Tá? Então, também nós descartamos o item D. E o que a gente vai ter aí como correto seria exatamente o item E, que era o item que falava que a internet, no processo de evolução da comunicação, possibilitou uma maior interação entre as pessoas, as quais recebem e publicam informações sobre os mais diversos temas. Uma opção correta. No caso aí, esse é o gabarito da nossa primeira questão. A nossa segunda questão, ela nos dá aí uma imagem, né, como suporte, e mais abaixo ela incrementa com o texto. Isso aqui, como a gente já conversou
é o que nós chamamos de suporte, é aquilo que a questão te oferece para te ajudar a responder corretamente a questão. Então vocês deveriam analisar a figura, dar uma leitura, fazer uma leitura do texto que está abaixo e vir aqui para a resposta. A reportagem ilustra uma importante característica do mundo atual apresentada na opção: o aumento das possibilidades de interatividade com o mundo, resultado da facilitação do acesso à informação e da intensificação dos fluxos imateriais. Vamos colocar aqui que pode ser, né? Como eu sempre falo também para vocês em sala. Não é você dizer logo que está certo ou que está errado. Então vamos usar aqui o pode ser, enquanto a gente analisa as demais. Redução das desigualdades sociais, errado. Vimos que, pelo contrário, com o processo de globalização, houve um aumento dessa desigualdade, porque nem todo mundo teve acesso, entrou no processo de globalização com a mesma intensidade e ao mesmo tempo que as outras potências, outros países. No item C, a expansão dos fluxos materiais, resultado da consolidação das redes mundiais de produção, que garantem o acesso às redes globais de informação. Nesse sentido, a gente até poderia ter uma opção que teria uma pequena possibilidade, né, de estar correta. O que deixa que ela, digamos, incorreta é exatamente essa contradição aqui entre fluxos materiais e rede global de informação. Se a gente tivesse aqui imateriais, aí a possibilidade dela estar correta seria bem maior. Então também a gente descarta. O item D, consolidação das velhas redes sociais, acessível a todos e plenamente no mundo graças à rapidez na troca de informações em escala planetária. Essa palavra consolidação de velhas redes sociais, aí basta a gente lembrar, não sei se do tempo de vocês, mas o famoso Orkut, que era uma rede social bastante utilizada, mas que deixou de existir exatamente por conta do surgimento de novas redes sociais, que acabaram assim caindo no gosto, né, dos internautas, e aí ela deixa de existir. Então essa consolidação aqui deixa também o item D incorreto. E a ampliação da inclusão social, consequência do desinteresse das classes mais pobres pelas novas tecnologias da informação. Na verdade, não é uma questão de desinteresse, né? Não parte das classes mais pobres a falta de acesso a essas tecnologias. Pelo contrário, não é uma particularidade, é resultado do processo. Então essa inclusão social ela até acontece, né, essa ampliação, porém não por uma opção, não porque eu quero, não. É todo um resultado mesmo do processo de globalização que acaba acontecendo de forma desigual. E aí fica como correto aí o item A como gabarito correto da questão. Na questão 3, nós temos aí um clássico do Titãs, a música Disneylândia. E, cara, essa daqui eu dei pra vocês, né? Não tinha como a gente errar. Falei pra vocês que o processo de globalização, aqui na opção D, ele é exatamente isso. É toda essa interação que acontece entre os países, né? E esse encurtamento de distâncias, seja nos meios de transporte, nos sistemas de informação. E essa música, ela mostra exatamente essa mescla, que é o mercado, que são as sociedades atuais de várias culturas, né? Então a resposta correta aqui era o item D, não era pra gente ter errado, viu, turma? Falta de atenção pra galera que errou. Aqui a quarta questão, ele vai dar o texto, eu não vou ler, pra gente ganhar tempo. Vamos logo lá pro gabarito. Só buscar aqui a outra folhinha aqui, pra gente poder fazer o comentário. Então indo aqui para outra folhinha, você lê o texto, você deve estar com a sua provinha aí. Aí ele coloca aqui, ó, o item A importação do cinema norte-americano da literatura europeia configura-se em um dos aspectos da globalização que afeta positivamente
o terceiro mundo, esse positivamente aqui não. A gente viu que tem muita coisa que não é boa, principalmente relacionado ao terceiro mundo. Então a opção A aqui está incorreta. A globalização constitui um fenômeno de abertura de economias rumo a uma integração mundial e ao mesmo tempo seletiva, pois não envolve todas as regiões, atividades e segmentos sociais. É a que está mais na cara de ser o gabarito da questão, né? Vamos lá. No item C, no mundo globalizado, a desigualdade, que é parte integrante das sociedades, desaparece. Olha aí, ó. A palavra desaparece. Tinha que desaparecer aqui para a opção ficar correta, né? Pelo contrário, a gente já conversou e eu vou repetir, essa desigualdade ela só aumentou no processo de globalização. No item D, a revolução tecnológica constitui-se na grande conquista da era da globalização, pois ela garante o estabelecimento de regimes democráticos. Também não. Até que essa ideia de democracia ela é reforçada, mas quando ele coloca aqui garante, né, ele está assim afirmando que isso acontece. Melhorou, digamos assim, mas essa garantia ela é uma palavra muito forte. E o item E, a globalização caracteriza pela valorização das culturas locais, visando a criação e implantação de democracias multiculturais nas Américas e na Ásia. Na verdade, essa valorização ela não acontece assim como o item, no caso aqui o distrator está falando, né? Ela acontece, só que essa cultura, como a gente já viu, ela é bem diferenciada. Então essa valorização para criar, digamos assim, implantar a democracia, essa coisa toda aqui que o item acabou falando, não é bem por aí não. Então resposta correta, o item B é o gabarito da quarta questão. Ainda agora aqui na quinta questão, se ele quisesse ir, né, tá dando aqui uma travadinha, mas vamos lá. Quinta questão, ele continua falando sobre globalização, e é o que nós teríamos aqui. Com a globalização, as relações de intercâmbio diminuem, não, aumentam. O que é o intercâmbio? O intercâmbio é essa relação mais próxima entre os países. Então elas não diminuem, pelo contrário, elas aumentam. Então o item A está incorreto. Os fluxos de mercadorias, capitais e informações cresceram no mundo globalizado, até aí tudo bem, intensificando o poder do Estado. Cara, essa daqui muita gente errou. Estava corrigindo a prova ontem e muita gente errou. Pessoal, preste atenção aqui na palavra Estado. O Estado aqui, ele representa um sistema econômico que a gente chamou ele de quê? De socialismo, cara. Então, se eu estou falando de globalização, eu não posso estar falando de socialismo. Então, quando eu digo que há uma maior participação do Estado nas economias nacionais, eu estou falando de sistema socialista. Então, isso aqui deixou o item B incorreto, e aí muita gente marcou isso aqui. Tá errado, cara, tá errado. Não era o item B. No item C, as redes que sustentam os fluxos transnacionais também podem dar suporte aos circuitos informacionais de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e de atuação do narcotráfico internacional. Ó, essa daqui será a nossa resposta. Lembra lá que quando eu falei sobre os crimes cibernéticos, eles são favorecidos pela globalização. Lembra que na nossa aula eu falei, tem muita coisa boa que está ligada à globalização, mas também tem muita coisa ruim. Os golpes, né, a formação de quadrilhas usando todo esse avanço tecnológico. Então era essa a nossa resposta correta. Vamos ver por que as outras não estão. O processo de globalização, ó, preste atenção nessa palavra aqui também. É apenas praticamente 100% ela deixa o item correto. Caracterizado pela intensificação das relações transfronteiriças, quase não sai, globais e por novos processos de exclusão socioeconômica. Destruiu a ideia, o conceito do que é globalização, né? Então também está incorreto. Caracterizam a globalização, entre outros fatores, dificultando, também vai deixar a opção incorreta. O estabelecimento dos fluxos, não vou nem falar mais essa palavra que eu enganchei já
umas 2 vezes, né? Também está incorreto. E aí, resposta correta, gabarito correto da nossa prova, seria o item C de casa. Continuando aqui, lá na nossa 6ª questão, tá aí um texto gigantesco. E essa daqui, galera, eu dei ela de presente para vocês. Sabe por que foi presente? Porque ela está nula. Tava dando uma revisada nela aqui na hora da correção e eu não consegui achar uma resposta correta. Oh, vacilou bem aqui, ó. Não foi aqui que o nosso amigo, sei lá, o inimigo Osama Bin Laden morreu. É uma outra palavrinha aí um pouco estranhazinha de falar, eu não vou nem arriscar, mas não foi aqui na capital, foi numa cidade próxima à capital. Então ela fica sem gabarito, porque foram planejados pelo Saddam Hussein? Não foram, foi pelo Bin Laden. No dia 11 de setembro de 2001, 2 aviões, centro, pé de pessoas em oração. Não, porque eram centros econômicos. Podia até estar rezando, mas não era a ideia do Trade Center, não. O ódio da Al-Qaeda por conta do Estado de Israel? Também não. Os atentados de 11 mudaram a forma de os norte-americanos se comportar, desencadeando ao comunismo? Também não. Era o que deixava ela errada. A mais correta seria essa, se eu não tivesse dado a bobeira aqui da capital do Paquistão, que seria o item correto. Então, vocês ganharam aí um presente do professor antes de ir para as férias. Uma questão nula, então todo mundo já começou com 1. Dando em consideração também, tem muita gente que só ficou com esse 1, viu? Estou falando sério. A 7ª questão falava sobre também uma outra característica da globalização. Não lembro agora aqui dizer para você em qual página, mas é no capítulo 3 do livro, quando ele falava sobre o lado ruim da globalização. E um deles seria a expansão da terceirização. Tá lá na paginazinha do livro, depois eu dou uma reforçada para vocês. O que é essa terceirização? É quando uma empresa ela acaba contratando uma outra empresa e essa outra empresa é que vai oferecer o serviço, contratar pessoas, e isso acaba de certa forma, digamos assim, diminuindo gastos e fazendo as empresas lucrarem mais. Tá? Então isso aqui foi um fenômeno que cresceu muito com o processo de globalização. Na 8ª questão, nós tínhamos aí uma fala sobre os países emergentes, né, que falamos muito em sala, o BRICS, tá, que é aquela lá do Brasil, Rússia, Índia e China, lembrando sem África do Sul. O IBAS, que a gente também conversou em sala, que era só com Índia, Brasil e África, mais a galera do Sul. E aí a nossa resposta correta aqui seria o... Cadê? Deixa eu lembrar. Pronto, o item D, ó. Ela fala sobre o aumento da influência. Tá, aumento da influência e poder na governança da economia global devido aos bons índices de crescimento de suas economias. Lembra lá? Países emergentes, ó. País emergente significa exatamente esse crescimento das economias. Por que não eram as outras? Ao seu extensivo combate à fome, pobreza e exploração do trabalho infantil através de ações e programas governamentais. Até acontece, mas quando ele coloca aqui esse extensivo todo aqui, não é bem por aí não, tá? No item B, a posição de membros efetivos, também não. Lembrando como, por exemplo, o Brasil não fazem parte dos membros oficiais do Conselho da ONU. É uma briga aí que já faz tempo que a gente tenta. No item C, quando ele coloca o Japão e os Estados Unidos como grandes potências militares, na verdade os Estados Unidos até é uma grande potência militar, mas tirando aqui o Japão, a gente colocaria a Rússia. E no item A, o protagonismo nas questões ambientais e desenvolvimento sustentável. Dentro desses blocos, a gente até tem uma galerinha que se destaca em sustentabilidade, como por exemplo o nosso país, o Brasil. Só que se a gente pegar aqui, por exemplo, a China, seguida também da Índia, são 2 países que não dão a mínima para essa questão de sustentabilidade. Então, deixaria aqui o item correto e o gabarito seria o item D. E nas nossas 2 últimas questões, vamos pegar aqui para a gente ver, nós iremos ter, na 9ª e na 10ª questão, aquela que eu passei em sala aí, ó, que também deu uma bobeirinha e não coloquei
o comando, mas o comando era esse, que a gente desse uma lida nesse texto, bem pequenininho, né? Não ia matar ninguém, e baseado no que a gente viu em sala, marcar a opção correta. O projeto brasileiro de exportação para países não americanos e a inexperiência chinesa na história global. Que é isso, né? A China hoje é um dos maiores consumidores e vendedores em termos de economias globais. Então isso aqui está errado. A dependência brasileira na exportação de commodities, ok? E o protecionismo do governo chinês em seu setor industrial. Essa daqui é a nossa resposta correta. Porque se vocês tiverem lido lá o texto, como eu pedi, ele fala exatamente sobre isso. O Brasil vendendo soja, que é uma commodity, mas não conseguindo vender o óleo de soja, por exemplo. Por quê? Porque a China prefere comprar soja e ela mesma produzir o óleo. Essa é uma forma de protecionismo, a sua indústria. Tá? Essa era a ideia do texto. Não ser a deficiência da política de relações exteriores. Não. O Brasil não é deficiente. Pelo contrário, o Brasil tem boas relações internacionais. Tá? Então, não é bem por aí, não. E essa recusa também da China. Pelo contrário, a China, como eu já falei em sala, ela é uma grande parceira do Brasil. No item D, a proposta brasileira de não ser um país agroexportador. Como assim, né? O Brasil é um país agroexportador. Então, também fica errado aqui. O sucesso brasileiro em dar vazão à sua produção de commodities, até aí tudo ok. E a política de desenvolvimento agrícola, ó, a palavra agrícola. Não é o desenvolvimento agrícola que a China está preocupada. Ela está preocupada em comprar produtos agrícolas de outro país e industrializá-los. Tá? Então, resposta correta é lá o nosso item B. E para fechar aqui a nossa videoaula, uma questãozinha lá do Enem 2014. E o que é que nós temos aqui? Só para a gente ver, cara, que não tem nenhum bicho de sete cabeças. A gente tem Brasil, a gente tem África do Sul, a gente tem Índia, China e cadê o outro? A Rússia, desculpa, viu, galera? Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil. Quem são essa galerinha aqui? Os países emergentes. Daqui é a nossa resposta correta. Entendeu? Então bastava a gente estar ligado que esses países aqui negritos é exatamente o famoso bloco que a gente conversou em sala hoje, ó, o BRICS, que são o grupo das economias que mais crescem, né, nesses anos. E aí nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Ok? E aí a única opção que falava sobre isso era a opção C de casa. Ok? Então, galerinha, tá aí a nossa revisão, na verdade a nossa correção da prova. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode deixar os comentários lá embaixo, tá? Deixa lá o comentário, faz a pergunta que eu respondo logo em seguida. Ok? Abraço para todo mundo, boas provas amanhã e sucesso. Tchau, tchau.